A decisão enviada à Polícia Federal, que autoriza a prisão de Braga Neto, Alexandre de Moraes transcreveu alguns trechos da delação de Mauro Cid, em que ele afirma que o general financiou as ações de tentativa de golpe. A Aline Beckett, ao vivo, direto de Brasília, tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Aline. Olá, bom dia, Colombo, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, segundo o ministro Alexandre de Moraes, Mauro Cid afirmou em seu acordo de delação premiada feito com a Polícia Federal de que o general Walter Braga Neto havia entregado, sim, dinheiro em uma sacola de vinho ao major Rafael de Oliveira na tentativa ali, para custear, na verdade, as despesas que eles teriam com a operação. Mas quem é Rafael de Oliveira? Bom, Rafael de Oliveira é um dos integrantes dos Kids Pretos que tinham o objetivo ali, o plano Punhal Verde e Amarelo, que tinham tramado a tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, o plano era justamente para matar as pessoas que poderiam oferecer algum tipo de resistência institucional contra essa armação golpista. Rafael de Oliveira chegou a comprar celular, chegou a comprar chips e distribuir aos integrantes dos Kids Pretos para que eles pudessem ali se comunicar entre eles, e esses chips, esse celular foi pago com dinheiro em espécie. Ele também teria cobrado a Mauro Cid cerca de R$100 mil para trazer os manifestantes do dia 8 de janeiro, do Rio de Janeiro, para Brasília. O relatório do ministro Alexandre de Moraes também traz alguns trechos que cita ali as distorções em relação às versões que foram prestadas por Mauro Cid em 11 de março deste ano à Polícia Federal e também em 21 de novembro ao STF, que foi quando ele convocou Mauro Cid a prestar esse novo depoimento, porque já havia uma suspeita da Polícia Federal de que ele estava ali distorcendo as versões que ele estava dando nos depoimentos. Então, o ministro cita em seu relatório que Walter Braga Neto teve uma participação bem mais atuante do que aquilo que se esperava, do que aquilo que imaginava. Então, agora, com toda essa revelação aí dos ofícios, das decisões, a quebra de sigilo e também toda a investigação da Polícia Federal, é possível mesmo de que Walter Braga Neto tenha sido um dos líderes que financiou, que encabeçou e que até esteve por trás aí dessas distorções que foram dadas por Mauro Cid. Ele poderia estar nesse comando aí por trás. Agora, ele cumpre essa prisão preventiva por suspeita de obstrução de justiça. A defesa dele disse que vai recorrer disso, vai comprovar que ele não esteve por trás disso e que não participou de nenhuma trama golpista e nenhuma forma de embaraçar aí as investigações da Polícia Federal. A gente segue por aqui acompanhando, Rafael. Combinado, Aline. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília. Deixa eu chamar mais uma vez os nossos comentaristas desta edição do Jornal da Manhã, de domingo, dia 15 de dezembro, o Mano Ferreira e o Luiz Augusto Durso. Lembrando, né, Mano, sempre é importante ressaltar que ele não está preso por essas acusações, por exemplo, de que financiou a organização da tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, fornecendo dinheiro em embalagem de vinho, por exemplo, dinheiro vivo em embalagem de vinho para custear a operação, a tentativa de assassinato, mas por ter impedido que essa informação e outras chegassem às autoridades, à Polícia Federal, por meio da delação do Mauro Cid. De qualquer maneira, os indícios levantados pela Polícia Federal do envolvimento do Braga Neto nessa trama golpista de 2022 são assustadores, né? Exatamente, Colombo. E o lugar ocupado por Braga Neto e suas articulações, segundo a investigação da Polícia Federal, é um lugar que conecta pontos que antes do levantamento do sigilo do relatório da Polícia Federal pareciam desconectados. Por exemplo, há essa situação do possível financiamento vindo de pessoas ligadas diretamente ao general Braga Neto de condições para os acampamentos golpistas que estavam em frente aos quartéis
do Exército pedindo golpe militar. Então, ao se comprovar esse tipo de conexão, fica cada vez mais evidente que aquela narrativa de que se tratavam de manifestações puramente orgânicas, que as pessoas estavam reagindo de forma desconectada, espontânea, pelo descontentamento com o resultado das eleições, ao que tudo indica, prosseguimento dessas investigações, isso será mais uma narrativa que cairá por terra. O que o trabalho da Polícia Federal está fazendo é montando este quebra-cabeça, que inclui desde essas pessoas em frente aos quartéis, segundo a Polícia Federal, para a criação do clima propício para que o golpe de Estado pudesse ser tentado, e também como um modo de pressionar para a adesão de outros militares, lembrando que no plano descrito pela Polícia Federal, um dos eixos de ação é a pressão sobre oficiais do Exército para que façam a adesão ao plano golpista. Em outras palavras, juntando todos esses elementos, fica muito claro que não se tratou apenas de mera cogitação. Houve atos concretos coordenados segundo um plano, é o que aponta o relatório da Polícia Federal, para subverter e acabar com a ordem democrática no Brasil. Rafael, você bem destacou do que nós estamos falando. Nós temos dois tipos de prisão. A prisão pena, que o indivíduo é condenado, o caso transita em julgado, ele cumpre o que deve de acordo com a sua sentença condenatória, da sua punição. E a prisão cautelar, a prisão preventiva ou temporária, nesse caso preventiva. Braga Neto foi preso ontem por uma prisão preventiva, porque o ministro Alexandre de Moraes, diante de uma delação premiada de Mauro Cid, entendeu que ele estava interferindo nas investigações, tentando combinar com os outros investigados o que falar, alterar prova e etc. Estas foram as razões explicadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, a sua prisão é só com relação a isso. Então, nem se analisa a sua participação nos fatos, a sua possível participação no golpe. Se analisa apenas a necessidade dele estar preso para que a instrução criminal, vale dizer, o inquérito e depois eventual processo, tramitem adequadamente. Isso acontece ontem, tira o Braga Neto de circulação, proíbe, inclusive, na decisão dele se comunicar com os outros indiciados ou os outros investigados. Então, de alguma forma, isola o Braga Neto e preserva, assim, claro, com, inclusive, busca e apreensão, provas importantes de dispositivo eletrônico, de computador, celular, que serão periciados. Tudo isso, a gente vê a importância de um nome nessa investigação, que é o nome de Mauro Cid. Graças às suas delações, o Mano estava bem apontando a conexão entre os fatos, entre as dúvidas, entre as provas, a delação de Mauro Cid acaba esclarecendo todos esses fatos que ocorreram, o fato aconteceu de fato, e a gente vai descobrir quem são os responsáveis e quem precisa de fato responder por isso. Mas a delação premiada de Mauro Cid, ela é muito rica com relação ao efeito probatório, gerando inclusive essa prisão preventiva, motivando-a. A Lei de Organização Criminosa de 2013, ela traz que toda delação premiada, ela precisa ser corroborada. Então o indivíduo não adianta só falar, ele tem que de alguma forma ou provar ou com os elementos que estão na investigação corroborar a sua fala. Isso me parece que cada vez mais vem acontecendo com as provas colhidas, é um inquérito robusto, só o relatório da Polícia Federal tem mais de 800 páginas, 2 anos de investigação, mais quase 40 indiciados, então muita gente que está sendo investigado e os fatos vão resultar, sem dúvida nenhuma, na análise do Ministério Público, que poderá denunciar um ou outro, ou todos, ou ninguém. Vai depender aí da análise do mérito. Agora o que nós temos é exatamente a situação da prisão preventiva, que poderá ocorrer para as outras figuras, a depender da interferência que esses possam tomar com relação às investigações. Se nada fizerem,
não há elementos para prisão preventiva, conforme a lei estabelece.